E hoje eu queria falar um pouquinho, o tema que Deus colocou no meu coração para a gente conversar um pouquinho é a prova que todo filho passa. Que todo filho passa. Nós passamos essa prova por ser filho. E aí, para trazer uma figura do que eu quero falar, eu queria falar um pouquinho sobre, para a gente começar a entender sobre como que vai ser a nossa ministração de hoje, falar um pouquinho sobre alguns tipos de profissão. Cada um de nós temos a nossa profissão, a gente trabalha no dia a dia, e cada profissão, ela tem o seu desafio. Um desafio que é comum somente àquela profissão, né? Então, cada um de nós, a gente tem aquilo que é bom na nossa profissão e aquilo também que é um desafio, certo? Então, por exemplo, meu sogro e minha sogra têm mais de 20 anos num restaurante, uma cozinha, né? E aí, é normal a gente ir lá e ver a mãe dela com alguma queimadura. Com alguma... as irmãs que trabalham, né? Que trabalham na cozinha, com alguma queimadura na mão, alguma coisa assim. Que caiu, que a panela de pressão não deu certo hoje, o óleo espirrou. Isso faz parte de quem trabalha na cozinha. Obviamente que não é para acontecer, um acidente isso. Mas uma hora ou outra, isso vai acontecer. Porque é comum aquela profissão. Alguém que trabalha no escritório não vai ter o seu braço queimado por óleo de batata frita, né? Então é comum essa profissão. Também a Liliana trabalha com criança. E aí é muito engraçado que ela fala assim, no começo do ano eu precisava ter naquele fone, aquele protetor auricular. Porque no começo do ano, gente, é um chororô terrível. Todas as crianças choram. Então é comum a profissão dela ouvir choro de criança. Trabalha com criança. É aquilo que ela tem que passar. Uma outra profissão também é quem trabalha com transporte. A gente tem algumas pessoas que trabalham com transporte, né? Quem trabalha com transporte, obviamente, vai ter que fazer mais manutenção no carro. Nos seus caminhões, seja lá o que for. Porque faz parte do trabalho dele acontecer alguma coisa nesse sentido. Vai, talvez, bater o carro mais do que outras pessoas batem normalmente. Porque faz parte do trabalho. Tá? E isso, quando a pessoa ela trabalha como uma extensão do seu propósito, esses desafios que acontecem não são desafios intransponíveis. Não. A pessoa, ela se queima na cozinha, mas ela gosta de ser cozinheira, ela continua trabalhando. A pessoa que trabalha com transporte quebra seu carro, eventualmente tem que fazer manutenção, bate, ele conserta e continua trabalhando. Isso faz parte da rotina dele. E também a gente, como profissional, cada um de nós temos os nossos problemas. E se você faz aquilo que é o teu propósito, você não acha que isso é um problema muito grande? Sim ou não? Não é um problema intransponível. Não é um problema que acontece, aconteceu, eu vou parar com essa profissão. Parei com essa profissão. Não. Você passa por cima daquilo e continua andando. Trazendo para o mundo espiritual, também, querido, nós como filhos de Deus, aceitos, amados por Ele, com o nosso DNA espiritual trocado, você é filho sem a velha natureza, morta na velha natureza, e com uma nova natureza, você também passa por um desafio. Você passa também por uma prova, por alguns momentos que são difíceis. E o nosso Jesus, ele não escondeu isso da gente. Fato é que João 16:33 está lá, no mundo tereis aflições. Ele não escondeu isso da gente. E não é só uma prova que o Filho de Deus passa, mas que qualquer filho passa. Os nossos filhos passam. Nós passamos com os nossos pais também. E alguém quer dar um chute, qual que é essa prova? Só não vale os nossos líderes que já viram a ministração, hein? Alguém quer dar um chute? Que prova é essa que todo filho tem que passar? O que vocês acham? Está todo mundo pensando aí em quem que vai votar depois, é? Gente, essa prova que todo filho passa é a prova da obediência. Todo filho passa pela prova da obediência, independente de quem ele seja. Os nossos filhos passam pela prova da obediência. E agora eu tenho a oportunidade de estar com a Belinha andando já. E é extremamente engraçado, porque ela tem 1 ano e ela está andando, aí tem um lugar que ela não pode mexer, a gente fala 50 vezes, não mexer, aqui não pode mexer. Aí ela chega diante do negócio, olha para você e fala assim, não, e mexe. É uma prova para ela, está sendo construído, olha lá, não posso mexer. Com o Felipe, então, nem se fale.
Cada dia é uma prova diante dele. Olha, não faça isso, ou faça isso. Então essa prova da obediência, todo mundo que é filho, ou no nosso caso, nós já passamos com os nossos pais, ou os nossos filhos vão passar com a gente. E sabe por que a gente tem essa prova da obediência com os nossos pais? Porque os nossos pais, para demonstrar o amor dele para nós, eles têm várias formas de demonstrar esse amor. Na provisão, o meu pai provê as coisas que eu preciso, minha comida, minha casa, minha roupa, prova de amor. Na proteção, meu pai me protege, prova de amor. Também no cuidado, no carinho comigo, na afetividade, meu pai tem esse cuidado conosco. Também ele tem esse cuidado com a gente, na proteção, no cuidado, na alimentação. Então ele tem de várias formas como demonstrar esse amor pela gente, pelo filho. Mas o filho, ele só consegue demonstrar amor real e verdadeiro para com seu pai quando ele obedece. Essa é a proposta do reino, essa é a proposta da nossa vida. O filho pode ser bom, ele pode escrever cartinha de amor para o pai dele, ele pode dizer que ama o pai, tudo isso é muito bom. Ele pode fazer qualquer tipo de atitude, mas se no frigir dos ovos ele não obedece, ele não dá um retorno de amor para o seu pai. Porque é que nem aquele filho, você tem até na Bíblia que Jesus ele faz uma parábola de 2 filhos. Um filho, o pai pede para ele fazer uma coisa, o filho fala, não vou fazer, pai, não vou fazer. Aí quando ele sai da presença do pai, ele tem uma coisa dentro do seu coração e fala, não, eu vou fazer o que o pai pediu. E vai lá e faz. Tem o outro filho que ele fala, o pai pede para ele fazer uma coisa, ele fala, não pai, eu vou fazer, deixa comigo. Só que ele sai da presença do pai e não faz coisa nenhuma. Então, na verdade, ele não consegue demonstrar o amor que ele tem pro pai, pelo pai. E todo filho, ele só consegue demonstrar esse amor quando ele é obediente. E isso é demonstrar o amor, e também o pai, ele estabelece limites, porque ele sabe que a quebra desses limites vai trazer alguma consequência nociva para o seu filho. Essa é a proposta dele para nossas vidas. Então, todo filho, gente, de uma hora ou outra, ou todos os dias, ele vai passar por essa prova. E nós, como filhos de Deus, passamos também. Nós passamos por essa prova de sermos obedientes a Deus. Sermos obedientes, isso é um fato tão grande que na palavra de Deus, lá em João, Jesus fala, se você quer provar que você me ama, então obedeça os meus mandamentos. Porque esse é a forma que você fala assim, pai, eu te amo. Não adianta vir na igreja, chorar, aí, nossa, na hora do louvor, chorar desesperadamente e tudo mais. Na hora da palavra, ouvir, nossa, e frequentar os cultos certinho. Se na hora que a gente está no nosso dia a dia, a gente não consegue obedecer aquilo que Deus fala, a gente não está provando o nosso amor por Ele. Ele está por nós. Isso não faz a gente ser menos filho ou mais filho, mas a gente não está conseguindo dar uma devolutiva positiva para o nosso Pai. Porque o nosso Deus, que Ele não está com a gente só de domingo pela manhã, como a gente tem falado. Ele nos acompanha diariamente. E é nesse diariamente que cada decisão que a gente tem que tomar, a gente tem pelo menos 2 vertentes, 2 caminhos. Ou é uma decisão que eu tomo com base naquilo que eu acho que é certo, naquilo que o mundo acha que é certo, naquilo que é minha tradição, naquilo que é o meu padrão de comportamento carnal, ou eu tomo uma decisão pautada na palavra de Deus, mesmo que eu não entenda. E quando eu entro por esse viés de tomar uma decisão pautada na palavra de Deus, eu estou obedecendo meu Pai, consequentemente, provando o meu amor por Ele. Por isso que essa obediência, você vai ver, ela é baseada na fé. Então, eu quero convidar você para a gente abrir nossa Bíblia aqui, em Mateus, no capítulo 4. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 11. E você vai ver que Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e Ele também teve que passar pela mesma prova que nós passamos diariamente. Ele passou por essa prova também, da obediência. Porque todo filho enfrenta essa prova. Tá? Então, Mateus, capítulo 4, do verso 1 ao verso 11.
Mas uma das coisas principais que a gente tem que levar em consideração é que se a gente está passando por alguma prova nesse sentido que a gente vai ler e vai explanar hoje na nossa ministração, e também vai ser o assunto dos PGs na semana, a primeira coisa aí mais importante é que você é filho. Porque só filho passa por isso. Nós que estamos andando há algum tempo com Deus, nós sabemos que só é filho aquele que tem o Espírito Santo habitando na sua vida. Fora o Espírito Santo habitar na vida, ele é uma criatura de Deus. A gente está aprendendo isso. Criatura. Então, criatura, o tratamento é uma coisa. Filho, o tratamento é outro. Você é filho. E se você é filho, inevitavelmente você passa por aquilo que Jesus passou também como filho. E isso não tem que trazer peso para o seu coração. Tem que trazer, na verdade, uma sensação de alegria. Porque se a gente está passando por algum momento de ter que mostrar nossa obediência a Deus, é porque está sendo consolidado no nosso coração, na nossa vida, que nós realmente somos filhos. É Deus falando, você é filho, por isso você passa por isso. Porque uma criatura não passa por isso. Uma criatura simplesmente vive a vida. Tá? Mateus capítulo 4, do verso 1 ao verso 11. Está escrito. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E, depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse, se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu, as Escrituras Sagradas afirmam, o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse, se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam, Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu, mas as Escrituras Sagradas também dizem, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse, eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu, vá embora, Satanás. As Escrituras afirmam, adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. Até aqui. Esse episódio aqui, ele acontece logo que Jesus ele sai das águas depois do seu batismo. Então ele é batizado por João Batista, ele tem a sua identificação conosco, e aí a gente ouve a voz do Pai falando, esse é meu filho em quem me comprazo, o Espírito Santo desce e repousa sobre ele na forma de uma pomba, e a partir daquele momento ele vai começar então o seu ministério. Antes de ele startar esse ministério público, o Espírito Santo leva ele ao deserto. Veja que não foi o diabo, não foi por ele mesmo, o Espírito Santo levou ele para essa prova que todo filho passa, que é a prova da obediência. Então ele leva a Jesus para o deserto e Jesus fica em jejum durante 40 dias e 40 noites. E aí diz a palavra de Deus que depois de tudo isso, o diabo se apresenta diante dele. Esse diabo se apresenta diante dele, ao meu entender, não é uma pessoa que se apresenta para conversar com ele e tentá-lo. Mas é aqui, ó, que o negócio acontece. Como acontece nas nossas vidas. Jesus, como homem, teve que vencer as mentiras do diabo aqui dentro. Com as ferramentas que nós temos hoje. Jesus, em nenhum momento da sua tentação, ele usa algum atributo divino. Porque ele era homem encarnado e como homem teria que vencer. Ele usa as mesmas ferramentas que tem à sua disposição e à minha disposição. E a guerra não acontece do lado externo, acontece aqui dentro. Então o diabo se apresenta diante dele depois de 40 dias. E fala assim para ele, olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão e come. Depois de 40 dias, é óbvio que ele estava com fome. É lógico que ele estava com fome.
E aí, o que é de errado dele transformar aquelas pedras em pães e comer? Alguém vê alguma coisa errada nisso? O que tem de errado? 40 dias de fome, gente. Comer não é uma necessidade básica do ser humano? Então por que isso era errado? Não foi uma boa sugestão que o diabo deu? Ele precisava comer. Mas veja de quem está vindo a sugestão. Para você ver como o problema não era a questão externa, como na nossa vida nunca é, tá, gente? Nunca é a questão externa. Sempre é algo aqui dentro que precisa ser organizado, que precisa entrar em prioridades de Deus, que precisa ser vivida debaixo dos princípios do Pai. Veja que aquele problema não era um problema verdadeiro. Por quê? Porque Jesus mais para frente, ele alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas com 2 pães e 5 peixes. Ele multiplica. Ele chega com pão e peixe, ora a Deus, ó Pai, está aqui, dou graça, etc, etc, e começa a distribuir. 5.000 pessoas comem até não querer mais. E ainda sobra 12 cestos cheios. Então a multiplicação em si, a pedra virar pão, não era problema. O problema, querido, estava justamente em quem estava sugestionando isso. O problema estava justamente naquilo que ele estava colocando como aquilo que estava colocando em xeque. O diabo estava colocando em xeque naquele momento a identidade de Cristo. Você percebe como que ele começa essa conversa? Ele fala assim, ó, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha aqui como que ele faz. Ele coloca um questionamento na mente de Cristo sobre a sua identidade em relação a ele transformar ou não aquelas pedras em pães. Veja que ele tenta retirar a fé que Jesus tinha no Pai e negociar essa fé com algo que está acontecendo externamente. Todos nós sabemos que nós somos filhos de Deus, amados e aceitos, não com base em circunstância nenhuma, não com base naquilo que as pessoas falam, não com base no nosso histórico, se é bom, se é ruim, independente, mas nós somos filhos com base naquilo que Deus fala. É a nossa fé que faz a gente se sentir filho de Deus. A nossa fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e aquilo que Deus tem por nós. Porque essa fé naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, na verdade que vem de Deus, ela é imutável. Mas a circunstância não. O que o diabo faz? Ele tira essa fé que está naquilo que Deus falou a respeito dele e coloca naquilo que estava na frente dele, a circunstância. Então, vou parafrasear o que ele falou. Então, Jesus, com base na tua fome, com base naquilo que você pode fazer aqui de transformar essa pedra em pão, transforma essa pedra em pão. Aí a gente vai ver se você é filho ou não. Você percebeu? E se Jesus caísse naquela tentação e resolvesse transformar aquela pedra em pão? Ah, eu quero transformar essa pedra em pão. Então, Shazam! E não transformasse. Qual que era a resposta que viria para o coração dele? Não sou filho. Não sou filho com base na circunstância. E é justamente isso que ele continua fazendo no nosso dia a dia, querido. As tentações do diabo não mudou para a gente. Sempre que a gente está diante de alguma circunstância, que essa circunstância ela esmaga o nosso coração, que é legítima, assim como a fome de Jesus era legítima, ele coloca a nossa identidade em xeque. Olha, você não é filho de Deus? Por que você está passando isso com o seu banco? Você não é filho de Deus? Por que você está passando isso com o seu filho? Você não é filho de Deus? Por que aconteceu isso no seu casamento? Você não é filho de Deus? Por que a tua empresa está assim? Você não é filho de Deus? Por que a tua vida não muda? Então, ele te apresenta a circunstância. E quando a gente tenta forçar alguma coisa com Deus, com base na circunstância, e aquilo que a gente está tentando forçar não acontece, aí vem alguma coisa no nosso coração. Ai, será que eu sou filho mesmo? E aí ele conseguiu aquilo que ele queria, que é colocar em xeque a nossa identidade como filho de Deus. Não, então se Deus
é o meu Deus realmente, se Deus é o meu pai, eu vou orar e essa situação na minha empresa vai resolver. E aí você ora e a empresa fale. Fecha as portas. Pronto. A tua identidade foi embora. Poxa, mas eu orei e faliu. Que negócio é esse? Que Deus é esse? E aquele monte de dúvida, aquele monte de questionamento acaba por nos afastar de nossos pais. Deus sabe que nós temos necessidades. Essas necessidades que nós temos, querido, não fica apavorado com isso, mas foi Deus que colocou dentro da gente. Deus nos construiu para termos necessidades. Porque a necessidade, ela é algo que nos motiva a conseguir algo. Se eu não tenho necessidade de comer, para que eu vou cultivar alimento? Para que eu vou comprar o alimento? Para que eu vou fazer o alimento? Então nós temos a necessidade. E Deus sabe, porque na construção do homem e da mulher, Ele colocou essas necessidades dentro de nós. Algumas, como a necessidade sexual, a necessidade da autopreservação, a necessidade da alimentação. São necessidades básicas que todo homem e toda mulher tem, que todo ser humano tem. O problema não é ter a necessidade, porque isso vem de Deus. O problema é quem está sugestionando para a gente resolver aquilo. O problema é como eu estou resolvendo aquilo. O problema é em que tempo eu estou resolvendo aquilo. Você pode ver que no versículo número 11, depois de passar por tudo isso, os próprios anjos de Deus, eles vêm e servem Jesus. Matando aquela necessidade que ele tinha. Mas naquele momento, querido, quem estava sugestionando era o diabo. E essa sugestão estava vindo para questionar a identidade dele. Como que Jesus vence aquele momento de dificuldade que ele estava passando? Ele vence através da obediência. Obediência essa que só pode vir através da nossa fé em Cristo. Através da nossa fé em Deus. Ele tinha tanta fé nas palavras de Deus, que falara que ele era o meu filho amado, em quem me comprazo, que ele conseguiu obedecer a essa palavra. Se a solução para os meus problemas não vem do meu pai, eu rejeito a solução. Ele fez isso. Se esse pão não está vindo do meu Pai Celestial, já não me interessa esse pão. Porque o diabo ele é craque em oferecer para a gente soluções, caminhos alternativos, caminhos diferentes daquele que Deus tem na nossa vida, queridos. Caminhos que para o mundo parecem caminhos normais. Poxa vida, é lógico que eu preciso que para minha empresa trabalhar, para minha empresa viver, para a gente ganhar, a gente tenha clientes. Óbvio isso. Isso é uma necessidade. Agora eu tenho um cliente que ele está fazendo coisas erradas e ele pede para mim fazer parte dessa coisa errada. Como a gente vê no mundo, aí o tanto de corrupção que tem entre as empresas e os órgãos do governo e etc. Então ele pede para mim fazer isso, algo errado. Eu fazendo esse algo errado, eu vou ter um ganho na minha empresa. Óbvio. E vai parecer que eu estou sanando as minhas necessidades. Mas eu estou sanando de verdade? Não. Eu estou cavando a minha própria cova. Agora, se nesse momento a minha fé não está no meu pai, que ele está cuidando de mim, porque o seu pai sabe, querido, quanto você faturou esse mês na sua empresa e quanto você vai faturar no mês que vem. Ele sabe. E se nesse momento que essa necessidade se apresenta diante de mim, eu entro por esse caminho alternativo de desobediência a Deus, primeiro, eu falo para o meu pai que eu não o amo tanto assim. Porque a obediência é uma prova de amor. E segundo, eu então começo a ter consequências para a minha vida. Mesmo que aquele problema imediato pareça estar resolvido, mas eu começo então a trazer no futuro problemas para a minha vida. Problemas para as pessoas que eu amo. Porque com Deus, querida, a nossa história ela é a médio e longo prazo. Deus não é um Deus imediatista. Deus é um Deus que constrói uma história.
Deus é um Deus que constrói gerações. Tanto que você vê na Bíblia que quando Deus vai abençoar alguém, Ele fala, vou te abençoando para as suas gerações. Eu abençoo 1000 gerações daqueles que me obedecem. A proposta dele é construir uma vida aonde você vai ser abençoado, mesmo que passe prova. Mas não só você, as pessoas que estão ao seu lado, em primeiro lugar, sua esposa, o seu esposo, os seus filhos, também a sua família como um todo, vai ser abençoado. A proposta de Deus nunca é abençoar alguém sozinho, mas é levar as pessoas com Ele junto. Eu conversava com o Nirceu na segunda-feira, né, Nirceu? Sobre justamente isso. Como que a caminhada, o posicionamento da Tereza, do Nirceu em relação a Deus tem sido uma bênção em relação à família dele. A gente tem lá no PG do Marcelo, da Elaine, a família do Nirceu frequentando com a gente. É o que bênção que é, porque a bênção não é para ele, é a partir deles que a família é abençoada. Essa é a proposta de Deus para a nossa vida. A gente tem que parar de ter uma visão imediatista. Eu quero que o meu problema seja resolvido agora. Porque se essa solução que você está propondo para a sua vida, para a tua empresa, para a tua vida pessoal, para o teu casamento, para a tua família, não vem de Deus, vai ter uma consequência negativa. Ainda que naquele momento pareça ser a resolução total. Quem cuida de filho é pai. Quem cuida de filho não é governo. Quem cuida de filho não é mercado. Quem cuida de filho não é cliente. Quem cuida de filho não é qualquer pessoa lá fora. Quem cuida de filho é pai. E o nosso Deus não é um pai omisso. Não é um pai que desconhece as tuas necessidades. Muito pelo contrário, antes de você existir, Ele sabia o tamanho da necessidade que você está passando hoje. E para essa necessidade, Ele proveu a solução. Ele proveu. Por quê, querido? Quando você espera em Deus e Ele é Ele que dá a solução, o que acontece com a gente? Eu estou esperando em Deus, eu tenho um problema, vou rejeitar o mundo e vou esperar nele. Vou ser obediente à sua palavra. Aí eu estou esperando e acontece a bênção que eu precisava. O que acontece dentro de nós? É uma explosão de carinho, de afeto, de fortalecimento da nossa identidade, de cuidado de Deus. Eu estou sendo cuidado por um Pai que me ama. Fora isso, a gente começa a falar para todo mundo aquilo que Deus fez. A gente não se contém com a bênção, a gente começa a falar para todo mundo. Passo que quando a gente faz alguma coisa meio escusa, a gente não fala para ninguém. Escondidinho aqui. Queridos, quem tem a resolução definitiva para cada problema que a gente está passando, assim como era para Jesus, é o Pai. Se essa solução não está vindo do Pai, duvida dela. Se essa forma de pensar em como resolver o seu problema não está vindo do Pai, duvida, questiona. Porque ou vem do Pai ou vem do mundo. Ou vem do Pai ou vem do diabo. Tem que vir do Pai. Ele cuida. Ele não é um Pai ausente. Ele é um Pai presente e não é omisso. O que está passando? O que você está passando? Você já colocou diante dele? Você já pediu ajuda e a intervenção do Pai? Pediu? Continua crendo. A nossa parte agora é crer. Então o diabo, ele vai vir nos tentar na questão da nossa obediência através das necessidades que nós passamos. Não duvide disso. A cada necessidade que o mundo apresentar, que a tua vida apresentar, que se apresentar diante de nós, aquela necessidade tem a libertação e a solução de Deus. Tem, mas vai ter também uma proposta do diabo. Sempre vai ter. O que vai acontecer é que na tua caminhada cristã, quanto mais você resolve andar do lado do Pai, mais essa solução que o diabo propõe, ela fica mais baixinha, menor, no fundo, vai ficando para lá. Mas sempre tem. Porque quanto mais você obedece ao Pai, mais força você tem de obedecer. A segunda proposta do diabo, olha que interessante. Ele pega Jesus e leva ele, eu acredito que numa visão, porque estava acontecendo tudo aqui dentro, leva ele até o lugar mais alto do templo, o pináculo do templo em algumas traduções. E aí ele leva lá e fala assim, olha, se você é filho de Deus, se atira.
Se atira porque os anjos de Deus vão cuidar de você, você não vai tropeçar em pedra nenhuma, e etc, etc. Agora, não tem muito sentido o que o diabo faz, porque primeiro ele leva Jesus para o lugar mais alto que o templo. Na próxima tentação, ele leva Jesus para o monte, o lugar mais alto no monte. Por que ele não levou Jesus no lugar do monte e fez essas duas tentações? Por que você acha? Olha, vê se você entendeu. Ele leva Jesus no lugar mais alto do templo e fala, olha Jesus, se atira daqui para baixo, porque os anjos vão segurar você e você não vai nem tropeçar em pedra nenhuma. Aí ele tira Jesus e leva para o monte. Ele levou Jesus para 2 lugares altos. Por que ele não levou só para um e fez as 2 propostas? Lá no monte, ele não poderia falar assim, olha, atira aqui para baixo, que você não vai cair, os anjos vão te salvar. E depois, olha, se você me ajoelhar, que era a segunda proposta deles. Por que ele levou em 2 lugares distintos altos? Sabe por quê? Porque o pináculo do templo, o lugar mais alto do templo, era o lugar da fé judia. Ele levou Jesus no lugar mais alto para questionar a fé de Jesus. Tinha que ser no templo, que era o local da fé judia. Então, depois de tentar Jesus nas suas necessidades, ele não teve sucesso, então ele vai tentar Jesus agora na sua fé. Naquilo que ele tinha como proposta e propósito de Deus para executar nessa terra. E aí ele começa a tentar Jesus na sua fé. Olha, se você é filho de Deus, mais uma vez, questionando a identidade. Se você é filho de Deus, atire daqui para baixo, porque diz a palavra de Deus que os anjos vão segurar você e você não vai tropeçar em nenhuma pedra. Em cima do templo. O templo, querido, era o local mais importante para o judeu. É onde toda a estrutura religiosa se concentrava. É onde todo o serviço religioso se concentrava. E aí ele pega aquilo que é a fé, a religião do judeu, e coloca então em xeque no coração de Jesus. Sabe o que significa isso para a gente, querido? Significa que em muitos momentos, se não é a tua necessidade que vai te tentar, se não é a tua necessidade que vai te obrigar ou te conduzir a dar uma prova de obediência a Deus, é a tua fé. É a tua fé. Porque com Deus, como a gente já falou, as coisas não acontecem de imediato. Porque tudo que vai acontecer precisa que aconteça uma transformação de dentro para fora. E essa transformação, nós somos prova disso, que demora. Sim ou não? O quanto tempo Jesus já está tentando transformar o meu coração em alguma área? E ainda está tentando. E eu não consigo. E vou novamente. E a gente não dá certo. E volta para o final da fila e começa de novo. Essa é a proposta. De estar sempre caminhando em direção a Deus. Cada um na sua velocidade. Cada um sendo transformado em alguma área. Essa extensão, o diabo coloca em xeque na nossa vida. Ué, quanto tempo faz que você está vindo na igreja? Não mudou isso ainda? Está provando sua fé. Viu? Mas está lendo a Bíblia todo dia. Não mudou ainda? Viu? Mas já é líder de PG. Não mudou ainda. Na sua casa está assim ainda. Viu? Mas você cuida da recepção. Mas ainda está assim. Você está louvando a Deus lá na igreja. Você está lá trabalhando nas crianças. Você está lá todo domingo, toda segunda, toda quarta, toda quinta no PG. Não mudou ainda. É a tua fé sendo questionada. É esse tempo que Deus precisa para a transformação acontecer, sendo questionada dentro de nós. Querido. E quantas vezes a gente cai no mesmo problema que aquele filho mais velho, que é o irmão do filho pródigo. Que ele vê lá o seu pai fazendo a maior festa, porque o seu irmão foi recebido com vida, aí ele não quer entrar na festa. Ele chega para o pai e fala assim, ô pai, que negócio é aí de fazer festa para esse cara? Eu tô com você diariamente, trabalhando todos os dias, e você não dá um cordeirinho para me matar, para me alegrar com meus amigos? E agora chega esse teu filho, que destruiu tudo, e você dá uma festa para ele? Aí o pai olha para ele e fala assim, filho, tudo aqui é seu. Tudo te pertence. E nós passamos pelo mesmo problema. Porque nesse caminhar nosso, querido, enquanto a gente está depositando nossa fé em Deus, enquanto a gente está lendo a Bíblia, enquanto a gente está orando, enquanto a gente está querendo fazer algo para Deus,
e tentando de todas as formas fazer algo para ele, a gente então, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se colocando no lugar de servo e não como filho. E o tratamento com o servo é um, com o empregado é um, com o filho é outro. O filho não vai embora. O empregado não, o empregado tem um horário de entrar e horário de sair. O empregado só conversa com o seu patrão sobre negócios. O filho não. O filho fala com o pai. Se um filho faz alguma coisa dentro de uma empresa, é porque aquela empresa é dele. Ele vai ter aquela herança. O empregado não. O empregado vai lá só para tirar um salário. Então o diabo ele começa a lançar essas coisas no nosso coração para reduzir a gente da posição de filho para a posição de servo. Um servo que merece ser pago. Poxa Deus, eu estou há tanto tempo fazendo as coisas e cadê os meus resultados? Meu PG que não cresce, que não acontece aquilo que eu queria que acontecesse. Convido, as pessoas não vêm. Que negócio é esse? Não, Deus, eu estou aqui fazendo um monte de coisa na igreja, eu não falto, eu oro, eu faço isso, eu leio a Bíblia e a minha situação não muda. Por que não muda? É a nossa fé sendo colocada em xeque, queridos. E o diabo lançando na nossa vida. Olha, para com isso. Isso não está te levando a nada. Chega no momento que a gente sai da posição de filho e vai para a posição de empregado, e o empregado ele acha que ele merece receber porque ele trabalhou. Isso é verdade. Todo empregado que trabalha merece salário. Mas o filho não. Ele não merece salário porque o todo já é dele. Ele espera a bênção do pai para a sua vida. Porque ainda quem cuida da sua vida é o pai. Então essa relação que a gente tem com aquilo que a gente faz para Deus é uma relação que a gente tem que ter cuidado. Porque se essa relação ela for comprometida, a nossa fé é comprometida. E aí a gente tá de domingo, na semana, nos PG, de domingo na igreja, e a gente não sente mais nada. Porque eu estou indo lá para cumprir um trabalho, para cumprir algo. E quantas pessoas não vivem assim dentro das igrejas? Pessoas que estão lá diuturnamente, deu aquele horário, horário de igreja, aí vai na igreja, aí fica lá 1, 2 horas, aí vai embora para casa e volta tudo normal. Por quê? Porque aquilo que era para ser um encontro de família passou a ser uma reunião de negócios. Aonde eu estou aqui, Deus, então você tem que me abençoar. Olha, eu já estou aqui, Deus, então me abençoa. Não, querido. Não é você que faz, é Deus que faz. Não é por merecimento, é por graça. É por amor dele por nós. Nós não estamos aqui para ganhar alguma coisa e ir embora. Nós estamos aqui porque ele nos colocou aqui na sua família. Aqui é o nosso lugar. Deus prova a nossa fé. Essa prova acontece na nossa vida dessa forma. E também aconteceu naquele momento, porque, queridos, quem foram os maiores opositores de Jesus no seu ministério? A religião. Os fariseus. E sabe o que acontece também? A igreja, em muitos momentos, é o lugar onde o nosso coração é ferido. Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu tenho experiência de nascer no lar cristão, desde que eu me conheci, os pais, os tios sempre foram pastores, e a minha rotina sempre foi igreja. E a verdade é que dentro da própria igreja, o nosso coração, em diversos momentos, é ferido. É ferido. Porque aqui, assim como eu, existem pessoas com as suas qualidades, mas também com os seus desafios. E quantas pessoas que nós conhecemos, que abandonam a fé, porque foram feridas dentro da igreja. Não abandonam a igreja, abandonam a Deus. A fé foi provada e ele resolveu entrar por outro caminho, que não a obediência a Deus. Nós estamos aqui, queridos, obviamente, para entrar em contato e nos relacionarmos uns com os outros. Mas nós estamos aqui prioritariamente, como diz a nossa visão, para nós amarmos a Deus, participando do culto. Com Ele. E se aquilo que o meu irmão faz tem mais peso no meu coração do que aquilo que o meu pai faz, eu estou saindo da posição de filho e me colocando na posição de criatura.
Não, você é filho. Mesmo se o seu irmão, no decorrer desse momento que você está na igreja, te ferir de alguma coisa, querido, é algo que está acontecendo, por incrível que pareça, para o teu crescimento. Você aprender a perdoar. Porque nosso Deus nos perdoa. Está acontecendo para a tua maturidade acontecer. Mas isso não pode ser um motivo para a gente abandonar a nossa fé. Porque eu estou falando para vocês, dentro da igreja, muitos momentos de adversidade, de ferimento no coração acontecem. Até mesmo de maneira que a gente não percebe. Falei uma palavra para a pessoa e a pessoa não gostou. Mas eu não sei que ela não gostou. Poxa vida, aconteceu alguma coisa. E eu não posso avaliar o meu relacionamento com o Pai por causa do que me falaram ou porque me deixaram de falar. Por causa daquilo que eu fiz, eu deixei de fazer dentro da igreja. Jesus foi provado nisso também. Por isso o pináculo do templo. O lugar da fé judia. E o lugar que mais foi contra o ministério dele. Fato é que quem prende Jesus não é romano. Quem prende Jesus são os soldados dos fariseus. São eles que prendem Jesus. A religião. E o diabo ele prepara tudo isso para mostrar que a religião realmente, que a igreja realmente não está cumprindo a sua função. E nós encontramos muitas pessoas nesse sentido. Então eu não sei o que aconteceu dentro do seu coração, querido. Se a tua fé em algum momento foi questionado pelo trabalho que você está fazendo, que parece não estar dando fruto, é mentira do diabo. Você é filho. Você é filho, quem faz a obra é o Pai, não é você. Nós somos portadores de sementes. O agricultor não tem poder de fazer semente nenhuma crescer. Quem faz é Deus. A nossa proposta é só lançar semente. Nós lançamos semente para quem está no PG, nós lançamos semente para quem está na igreja, nós lançamos semente na nossa família, nós lançamos semente com quem nós conversamos, nós lançamos sementes. Quem vai dar o crescimento é o nosso Deus. Se você tem convidado pessoas que não estão no seu PG, calma o seu coração. O tratamento é para você. Fique em paz. Porque quem manda as pessoas é Deus. Quem cura as pessoas é Deus. E a gente falava no PG, na quarta-feira, no PG da Lei e do Fabinho, e cada um começou a contar um testemunho, e eu fiquei maravilhado. Eu falei assim, é impossível a gente começar a falar sobre Deus com fé e Ele não agir. Um recebeu emprego, o outro recebeu a cura, porque Deus faz no momento dele, na forma dele, porque Ele é Pai. E Pai sabe o que é melhor para cada filho seu. A tua fé vai ser provada em algum momento. E talvez esteja sendo provada agora. Esse é o momento da sua prova. Não abandone a fé. Não abandone aquilo que você está fazendo para Deus. Não abandone aquilo que Deus já começou a fazer na sua vida, na vida da sua família. Ele ainda está conosco. Obedeça. Ainda que não entenda, obedeça. Porque é o Pai que faz. Não é na força, não é na violência, não é no meu braço, não é naquilo que eu falo. É pelo Espírito Santo de Deus que as coisas acontecem. Muito provavelmente, o trabalho maior que o Espírito Santo está tendo hoje é pegar essa palavra que eu estou falando para você e trabalhar em cada posição dentro do seu coração, que eu aqui de cima nem imagino onde ele está trabalhando. Porque é Ele que faz, não sou eu. Então depois, para a gente caminhar para o final, o diabo leva ele mais uma vez no lugar mais alto do monte. Por que o monte? Porque agora não tem mais nada a ver com a igreja, não tem mais nada a ver com o templo, com a fé. Tem a ver agora com ele, com o mundo. E prova Deus, e prova Jesus, então, no seu orgulho. Ele fala assim, ele desiste dessa questão da identidade. Ele fala assim, olha, se você se ajoelhar diante de mim, eu vou dar todos esses reinos para você. E mostra as grandezas do reino. Ele prova Jesus justamente no seu orgulho. Se não deu certo a sua fraqueza, se não deu certo a sua necessidade, se não deu certo a sua fé, prova então no seu orgulho. E a hora que ele vê todos aqueles reinos passando, é a glória deles, querido. Essa tentação para um ser humano é extremamente difícil. Porque fala aonde muitas pessoas caem, que é no orgulho. Por incrível que pareça, muitas pessoas não se afastam de Deus quando as coisas dão errado.
Muitas pessoas se afastam de Deus quando as coisas dão certo. Vocês sabiam disso? A pessoa vem quebrada para a igreja. Nós passamos muito aqui isso. Vem quebrada. E aí começa um momento de transformação nas ministrações, um momento de relacionamento com os irmãos, vai começar uma transformação, e a pessoa é atendida, e a gente ora pela pessoa, ora junto, vem outros dias da semana à noite, atende, ora, e vamos lá, Deus está com você, você é filho, você vai ser abençoado, você vai conseguir. E aí dá uma clareada. Não resolve o problema, mas dá uma clareada. E aí, você não vai vir na igreja hoje? Não. Viu? E aí? Como está aquela pessoa? Você falou com ela? Não vai mais vir? E a pessoa, então, no momento em que as coisas começam a entrar no eixo na vida dela, se afastam de Deus. É provada o seu orgulho. As coisas do mundo se tornam atrativas demais para a vida dela. Eu já tenho tudo o que eu preciso. Eu faço tudo da minha forma. Eu já conquistei todas as coisas. E a pessoa então se afasta de Deus. O orgulho, querido, é uma das coisas que um filho tem que mais lutar para ele ser obediente ao pai. A vontade de fazer só as coisas que eu quero. A vontade de impor a minha razão. A vontade de caminhar os meus próprios caminhos, como aquele filho pródigo. Ele olhou para o pai: pai, me dá o que me pertence, que eu vou fazer o que eu quero. A vontade de viver a vida da forma que eu quero. Uma visão que normalmente é limitada, sempre é limitada. E sempre traz uma consequência negativa para nossas vidas. A gente começa a identificar sinal de maturidade nos nossos filhos naturais. Quando eles começam a crescer e ser um pouco mais independentes, não é? Já consegue tomar banho sozinho, colocar sua roupa sozinho. Daqui a pouco arruma o seu trabalho. Olha, tá ficando maduro. Começa a pensar na sua família, não é? E vai ficando então independente de nós. Sim ou não? Está ficando maduro. Com Deus é diferente. Com Deus, sinal de maturidade é quanto mais você está sendo dependente dele. Porque Deus não anda como o mundo anda, querido. Deus não te fez para andar sozinho. Deus te fez para andar com ele. Não importa a tua idade, não importa a tua capacidade, o teu nível de relacionamento, o quanto você construiu na sua história, sempre é com ele. A proposta dele é essa. Sempre é compartilhar a vida. Nunca é sozinho. Nunca sou eu que faço. Somos nós que fazemos. Ele nos construiu para compartilhar a vida conosco. Se há alguma coisa nesse mundo roubando a sua atenção mais do que deveria e deixando seu pai um pouco esquecido, cuidado. O mundo é um mundo de ilusão. É um mundo que passa. É um mundo que não se substém. Mas com Deus, querido, nós conseguimos tudo aquilo que nós precisamos. Porque vem dele o cuidado para nossas vidas. Não permita que orgulho nenhum nesse mundo tire aquilo que Deus já implantou no seu coração. Aquilo que ele está fazendo com você. E nesse momento eu quero convidar você para ficar de pé. E fortalecer no seu coração os 3 pontos aonde a tentação vai vir, a mentira do diabo vai vir para provar a tua fé. E se você é filho, se você tem a certeza de filho, primeira coisa, não fique bravo quando essas coisas acontecerem com você. Sabe por quê? Porque você é filho. E só filho pode ser obediente. Criatura não. Mas filho pode. Segundo, querido, você percebeu o que está escrito no verso 11? Então, o diabo foi embora. O diabo foi embora. A palavra de Deus fala: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A tua cabeça não vai ser uma guerra constante. Vai ter uma hora que a paz vai ser estabelecida e que a vontade de Deus vai acontecer. Vai ter uma hora que o reino vai ser estabelecido e você vai viver o fardo leve que é estar em Cristo. E segundo, e vieram os anjos e cuidaram de Jesus. Deus ainda cuida de nós. É Deus que cuida do nosso coração.
É Deus que cuida daquilo que nós precisamos no mundo externo. É Deus que cuida do nosso interior. É Deus que cuida da nossa família. É Deus que cuida da nossa história. É Deus que cuida dos nossos filhos. É Deus que cuida da nossa empresa, das nossas finanças. Deus cuida do nosso ministério. É Deus que cuida, querido. Se não for através dele, não compensa. Se não for com ele, o caminhar é solitário. Ainda que você só vence. O final sempre é de derrota. A gente tem que esperar esse momento maravilhoso, aonde essa provação passa, mas chega um momento aonde ele vem cuidar da gente. Os anjos de Deus cuidavam de Jesus. O alimento que Jesus comeu não foi uma pedra que se transformou em pão, foi de Deus para ele. Foi confeccionado no céu para ele. O fortalecimento de quem ele era na sua fé não foi simplesmente terreno, não foi por causa de serviço que ele ganhou alguma coisa que ele merecia de Deus, não. Foi por ser filho. E Deus, então, chegou diante dele. Deus, ele cuida de nós. Nós temos que dar a oportunidade para que isso aconteça na nossa vida. E o único caminho para a gente dar essa oportunidade é obedecendo a ele. É obedecendo os seus princípios. É obedecendo a sua palavra. Cada ato de obediência que você manda para Deus, querido, você está dizendo, eu te amo. Eu te amo. Opa, hoje eu compreendo um pouco mais o seu amor por mim. E eu tenho a oportunidade de te amar também. Então ame a Deus. Como? Falando? Não. Obedecendo aquilo que Ele tem para nossas vidas. E saiba que Ele está sempre cuidando de você. Vamos louvar a Deus. Uma música nova, mas eu acredito que a gente vai aprender rapidamente. E cante, preste atenção nessa letra, cante ela com todo o seu coração, porque o nosso Deus está aqui. E hoje, pode ser que anjos vão vir servir você também. Pode ser que hoje é o dia que Deus criou, é o momento certo para que nessa semana anjos sirvam você. E você sinta esse cuidado, esse abraço, esse consolo e esse caminho aberto que Ele tem para as nossas vidas. Não tema, Deus está conosco. Ó Senhor, venha sobre nós, Pai.